ela já foi cantada. Obrigado, irmão. E hoje nós também vamos agora aqui compartilhar da palavra de Deus. Nós hoje estamos já na reta final, hoje é 18 de dezembro. Estamos no livro de Efésios. Vamos finalizar o ano com o livro de Efésios. O livro de Efésios é um livro extremamente importante, entre tantos outros da palavra de Deus. O livro de Efésios é um livro que comunica muito a igreja, fala muito sobre a igreja. E nós estamos então finalizando esse ano de 2022 com o livro de Efésios, finalizando o livro de Efésios. Como já foi avisado, nós entraremos já no dia 1º de janeiro de 2023 com a palavra de Deus, amém? Irmãos, a grande verdade é, às vezes nós criamos expectativas de que alguma coisa vai mudar, de que alguma coisa vai acontecer novo, no ano que vem, no ano que vira, mas a verdade, a única coisa que muda é o nosso interior. Porque enquanto o nosso interior não for mudado, o que está fora também não pode ser mudado. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado entendimento. E nós queremos, como igreja, ser uma igreja que é guiada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E só tem uma forma disso acontecer, de uma forma plena, de uma forma prática, é a gente ler a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus não é para líderes, a palavra de Deus não é para discípulos, no sentido daqueles que foram chamados, todos nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. E por isso nós precisamos aprender a carta que ele escreveu para nós, para nos guiar, nos ensinar, nos dirigir. E por isso nós precisamos ler a palavra de Deus. Uma igreja que lê a palavra de Deus e pratica, diga comigo, lê e pratica. Não é ser só ouvinte, amém? Que a Bíblia diz lá, que a casa que é edificada na rocha é aquele que ouve a palavra de Deus e o quê? E a pratica. Tiago vai falar sobre isso também. Então a maneira de que nós vamos vencer, ou continuar vencendo, avançando na nossa vida cristã, tem a ver com aquilo que nós dedicamos da palavra de Deus, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós aprendemos. Aprendemos de tantas formas, aprendemos aqui com as crianças, aprendemos, sendo ministrados nas canções, ministrados na palavra, ministrados no discipulado individual. Isso é a maneira de que Deus continua se movendo para edificar o seu povo, a sua igreja. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra. Hoje nós estamos, eu preciso acostumar ali com aquele tempo ali. Hoje nós estamos com um horário, nós antecipamos a nossa reunião, hoje por causa da final da Copa. Nós temos lá 2 países que amamos, não é verdade? A França e a Argentina, assim, mas nós nós resolvemos antecipar hoje, 1h a nossa reunião, para que você tenha tempo e possa ver aqueles que gostam, obviamente. E nós faríamos isso se fosse ou não a final com o Brasil jogando. Nós teríamos reunião independente de que horas que fosse, que horas que ia se jogar, porque a gente entende que existem coisas, ou a gente poderia até mudar o horário, mas nós teríamos a reunião, porque a prioridade, como a gente te disse, a Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, a nossa Copa é todo dia. As nossas lutas e as nossas batalhas são todo dia, sejam elas de alegria ou de lutas e tristezas, mas elas são todo dia. Hoje eu gostaria de compartilhar aqui com vocês o título dessa ministração, é Perigo do Evangelho. Diga comigo, perigo do Evangelho. Que entre aspas, ok? Não é evangelho, é Evangelho. Isso pode parecer, apenas uma forma de tentar fazer alguma palavra, alguma ministração, mas você vai entender muito bem o quanto isso faz muito sentido no nosso dia a dia, na nossa realidade, porque
O que a palavra tem nos ensinado é viver o Evangelho de Jesus Cristo. Diga para o seu irmão, o Evangelho de Jesus Cristo. Não é o meu evangelho, não é o seu evangelho, não é a sua vontade, não é a minha vontade, não é a vontade da igreja, é a vontade do cabeça da igreja, Jesus Cristo. Amém? Porque ai de mim, ai dos pastores desse ministério, que acharem que podem governar aquilo que só o noivo pode governar, que é a igreja, que é dele, que é a noiva, que é dele. E por que essa ideia que eu quero trazer aqui para vocês, trocar com vocês? E o texto que eu gostaria de mencionar, eu não vou ler ele todo, mas está lá em Mateus capítulo 16, verso de 13 a 27, só refrescando a sua memória. Nesse exato momento, Jesus para os seus discípulos e pergunta para os discípulos, aqueles que ele já tinha escolhido, elegido para os discipular, os ensinar, os preparar. Jesus pergunta para eles: o que dizem ser o filho do homem? Então aqueles discípulos vão dar um relato para Jesus, e eles começam então a dizer para Jesus: Jesus, estão dizendo que você é, o que eles disseram? Dizem que você é João Batista, que você é Elias, que você é Jeremias ou um dos profetas. Isso era o povo que estava dizendo sobre ele, sim ou não? Ele está se movendo no mesmo espírito que se moveu Jeremias, no mesmo espírito que se moveu, Elias, no mesmo espírito que se moveu João. Você vai ver os ministérios que tem muita identificação profeticamente. E então Jesus para e pergunta para eles: e vós, que dizei que eu sou? Porque dizem muitas coisas sobre Jesus, gente. Alguns dizem que Jesus é isso, que é aquilo, que Jesus... Mas a pergunta que talvez está sempre se voltando para nós é: e você, o que você acha que eu sou? Porque verdadeiramente o que você acha que Deus é, Deus é. Isso significa que, olha o risco, se você vê Jesus de um ponto de vista, com uma ótica, que você acha que ele é só um profeta, Jesus é só um profeta. Não foi isso que a mulher samaritana de João capítulo 4 imaginou a princípio? Porque quando Jesus começou a revelar para ela, que ela tinha tido 5 maridos e o que ela tinha não era dela, ela falou: eu vejo que tu és profeta. Até então está na dimensão do profeta, daquele que mostra, que aponta o caminho, que revela alguma coisa. Mas Jesus estava querendo ser muito mais do que um profeta para aquela mulher. Jesus estava querendo ser para aquela mulher o quê? Salvador, Senhor. Jesus queria mostrar para aquela mulher tudo o que ele estava desejando no início do seu ministério público. Para quem que Jesus contou na sua primeira ação para manifestar que ele era o Cristo, o Filho de Deus? Foi para quem, irmãos? Diga: para a mulher samaritana. Aí vocês lembram o videozinho que nós mostramos? Pedro perguntando: mas tu falou isso para ela, Jesus? Ela vai contar isso para todo mundo. Eu estou contando com isso. Jesus estava contando. Para quem que conta uma coisa que vai falar para todo mundo, gente? Fala para uma mulher, que dá certo esse negócio. Estou brincando, gente. Tem homem que fala mais do que mulher. Mas Jesus, debaixo daquele senso de propósito, ele falou: eu vou falar isso para essa mulher. Porque é alguém que tantas vezes é visto, que é, enxergado, que ali naquele momento é falado: quem é você para falar isso? De qualquer forma, aquela mulher, ela seria um impacto. E ela foi, e ela começou a anunciar, e ela começa a dizer, ela começa a falar para todo mundo: conheci um homem que falou de tudo da minha vida, ele só pode ser o Messias. Aleluia.
Tem gente que está tanto tempo dentro da casa de Deus que ainda não encontrou o Messias. Tem o profeta, tem um lugar, um ambiente que é gostoso, aprazível, mas será que você já foi impactado pela glória de Deus? Porque se a glória de Deus te encontra, se a presença de Deus te encontra, irmãos, vamos falar sério. Tem tanta gente dizendo que é seguidor de Jesus, e que a salvação pessoal, isso é uma coisa que realmente é um mistério. Porém, a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá, sim ou não? Eu acho que tem faltado demais na vida da igreja, eu estou falando da minha vida, da sua vida, um testemunho. E um bom testemunho, porque só ter testemunho não é questão, é ser um bom testemunho. E você sabe que nessa passagem, Jesus vai virar para Pedro, que vai dizer para o próprio Messias, para o próprio Jesus, né? Até aquele momento, Jesus, você pode entender hoje, depois do que aconteceu, é muito fácil olhar para trás e saber assim, beleza, eu tenho uma referência. Mas você vai entender que até aquele momento, eles não tinham entendimento de que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, a revelação do Pai para a humanidade. E Pedro vira para ele e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Aí Jesus, opa! Como é que é o negócio? Então Jesus vira para ele e diz o quê? Bem-aventurado és tu, o quê? Simão Bar-Jonas, significa Bar, que é filho de Jonas. Tu és um bem-aventurado, tu és um feliz. Meu irmão, cristão que ainda não encontrou o caminho da felicidade, quero te dizer uma coisa, eu não sei o que você está buscando mais, eu não sei o que você está procurando mais, porque a felicidade que eu e você precisamos, ela está embutida em Cristo Jesus. Crente que diz que não é feliz, eu não sei que evangelho você está vivendo, talvez o evangelho. Porque o evangelho de Jesus é suficiente para transformar alguém em amargo e muito doce. De uma fonte completamente comprometida, sabe? Turva, escura, sabe? Esses dias eu vi... não sei nem se vale a pena tocar nesse assunto, deixa para lá. Sei que você vai ficar curioso, mas deixa para lá. É muita meninice, é muito besterol. Deixa eu seguir aqui para não perder o rumo. Sabe, é aquela fonte, aquela mulher, irmãos, samaritana, que tinha uma sede. E Jesus pergunta para ela, você tem algo para beber? Daqui a pouco Jesus está trocando, como a gente já tem falado. Eu tenho algo para te dar. Eu tenho uma água para te dar que você vai tomar e nunca mais vai sentir sede. Você nunca mais vai ter necessidade. De quê? A princípio ela estava achando que era aquela água que o seu pai, Jacó, ela era descendência. Ele falou assim, olha, o nosso pai Abraão, né, fez isso, e o nosso pai Jacó abriu esse poço. E Jesus vira para ela, se tu soubesse quem te pede água. Tem muitos de nós que Jesus hoje ainda está perguntando assim, se tu soubesse quem sou eu, meu filho. Se tu soubesse. Você está pedindo tanta coisa, mas essa sede que você tem. E aí, irmãos, nós temos muitos tipos de sede, muitos tipos de necessidade, mas só tem uma que vai descedentar a sua alma, que é a própria vida de Deus, ao próprio Jesus revelado para você. Isso vai ser suficiente, porque a partir desse momento vai ser uma fonte a jorrar de vida eterna dentro de você. Você está falando de dias bons, eu estou falando de eternidade. Você está falando de ficar livre dos problemas, Jesus está falando para nós, eu sou a solução dos problemas. O problema é que a gente está sempre dentro do evangelho, buscando a solução dos problemas e não está buscando a fonte que nos faz saciar e ter a condição de se livrar, entre aspas, ok? Dos problemas. E aqui no verso, deixa eu ver se eu consigo me achar, verso 23 do capítulo 16.
E ele, porém, voltando, disse a Pedro, desculpa, não aqui ainda. Cadê você? Aqui, no verso 17. E Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi o quê? Carne. Diga carne. Tem muita gente conhecendo Jesus só da carne. Jesus da carne muita gente conhece, meu irmão. É Jesus histórico. O Jesus que mudou a história da humanidade antes de Cristo e depois de Cristo. Olha o que Jesus vai falar para ele. Porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o que? Meu Pai que está nos céus. Por causa daquela atitude, por causa daquela palavra, por causa daquela liberação. Olha o que vem em sequência. Verso 19, não é isso? 18. Cadê você aqui? Cadê o meu 18, meu Deus do céu? Deixa eu ler aqui que vai ficar mais fácil. Pois também eu te digo que tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Significa que Pedro é uma partícula, um compartimento daquela pedra que foi, tirada. Por isso que ele vai dizer: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra, irmãos? A pedra revelação, a pedra que é Cristo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está edificado sobre o quê? Sobre a revelação. A igreja, ela precisa estar edificada sobre revelação. E aí sim, e as portas da onde? Do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Verso 19. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Quem é que tem essa autoridade? Diga comigo, igreja. Não é um indivíduo, é a igreja, é o propósito, é a revelação que tem esse. É lógico que passa pelos indivíduos. Verso 20. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse que era o... Está vendo que o Cristo foi revelado? Falou assim: não chegou a hora de vocês falarem que eu sou o Cristo. Você vai se lembrar que Jesus, em um determinado momento, sobe no monte, chamado Monte da Transfiguração. E ele sobe com 3 discípulos. Quem eram eles? Pergunta para as crianças que elas vão saber. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia. Estava lá aqueles 3 discípulos. Jesus sobe com os 3. Diante daquele monte aparece, né, na visão, quem? Moisés e Elias. Pedro já fica logo maravilhado. Ele fala: uau, o que é isso? Vamos fazer uma tenda. Subir um pouquinho? Subir ou baixar? Subir. Ok. Vou tirar a barba. É porque não deu tempo, gente, fazer. Foi só para dar um corte aqui na live. Voltando? Isso. Tá prestando atenção aí. Então aparece na visão Elias e Moisés. Pedro falou: vamos fazer uma tenda. 3 tendas. Uma para Elias, uma para Moisés e uma para ti, Jesus. Cara humilde, né, cara? Podia ser para mim, Pedro, Tiago, João. Vou mandar uma para vocês 3. Jesus vira para eles. Sobretudo para Pedro, que dá essa ideia. Pedro é o bom da ideia. Tem um monte de irmão aqui que é bom de ideia, né? Apresenta toda hora uma ideia. Pô, pastor, vamos fazer isso? Ei, pastores, vamos fazer. É os irmãos do pedalinho. Conhece a história do pedalinho? Aqui, quem é os obreiros já sabe da história do pedalinho. Eles dão um monte de ideia, mas quer que o pastor entre no pedalinho, bota todo mundo dentro e só ele pedala. Fica uma maravilha. Quem é que já pedalou com o filho nos pedalinhos da vida? Você ainda... Não, Jorge? Bota lá aquelas 2 crianças lá, você vai ver. Aí você vai, às vezes o vento está te dando favorável, aí você vai. Já é uma luta, mas você vai. Aí daqui a pouco, quando você chega lá no final, tipo na Quinta Boa Vista, tem que voltar. Aí você vê que o vento está contrário. E você pedala, aquele negócio não sai do lugar. E você já está quase querendo pegar as crianças e jogar para fora do barco, achando que é Jonas. É eles que estavam pesando o barco.
tira eles. Por quê? Porque às vezes existe muita ideia, mas quantos que vão entrar para pedalar? Jesus está chamando uma igreja para entrar dentro do pedalinho e pedalar, e parar de ficar dando um monte de ideia e trabalhar e servir. Amém, igreja? Amém? É você. Aí vem das histórias, né? Está lá um versículo. Como é que é o versículo? Aquele versículo que existe: a seara é grande e o quê? Poucos são os cearenses, né? Não, são muitos. São aqueles que trabalham, aqueles que vão ceifar, que vão, né, cuidar. Pois bem, você vai reparar que exatamente nesse ponto, Jesus disse para eles: não falem, como nós estamos lendo aqui no texto de Mateus 16. Mas lá no Monte da Transfiguração, Jesus repreende Pedro e diz assim: olha, vocês não podem falar do que está acontecendo aqui, porque você não pode falar daquilo que você não entende. Diga para o seu irmão: você não pode falar daquilo que você não entende. O problema é que tem um monte de crente que tem ideia de crente, mas não tem revelação de crente. E aí logo não tem o quê? A autoridade de crente. Porque você passa a ter autoridade diante daquilo que você experimenta, daquilo que você vive, daquilo que é revelado para você. E Pedro não tinha entendido nada. Pedro não tinha entendido nada daquela visão. Sabe o que Jesus estava fazendo, irmãos? Jesus estava mostrando para eles que ele seria aquele que seria transfigurado, e ele morreria e ressuscitaria. E olha aqui, Pedro, você vai entender, Mateus capítulo 16, que ele tem uma revelação, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas vamos continuar, verso 21, é isso? Verso 21. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar os seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia o quê? Para que Jesus foi revelar o monte da transfiguração? Para mostrar, para que eles não ficassem totalmente desesperados quando acontecesse o que ia acontecer. Olha o que vai acontecer, verso 22. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Cara, que sujeito de autoridade, hein, gente? Que sujeito bom esse sujeito aí. Começa a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Sabe aquele cara que tem uma compaixão enorme? Ele é cheio de compaixão, ele é cheio de entendimento. Ele diz: Jesus, em outras palavras, o senhor estava andando bem até agora, o senhor está fraquejando, o senhor está dando uma vacilada agora. Não, vem cá, vem à parte. Quero nem repreender na frente dos outros. Vou te trazer aqui do lado, só eu e você. Jesus, olha só. O que é isso? Está caindo da fé? Está abandonando a promessa? Por favor, Bruno. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Se eu e você ouvíssemos isso, nós nunca mais voltávamos à igreja. Do pastor? Do líder? Para trás de mim, Satanás, você voltaria? Por isso a gente fala, na boa, eu ainda vou ministrar essa palavra. Mas 2 Coríntios capítulo 10, vai dizer que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Para destruir o quê? Fortalezas
anulando sofismas e engano, e tudo aquilo que se levante contra o conhecimento de Deus, fazendo com que a vossa obediência, botou ali, ó, derrubando raciocínios de todo baluarte, é uma versão diferente, que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 6. Estando prontos para vingar toda desobediência quando for o quê? Meu irmão, as armas que você tem para lutar, se não tiver obediência, se não tiver sujeição não serve de nada. Você vai entender por que nós somos uma igreja que tem vivido o evangelho? Porque você quer viver o seu. Eu quero viver o meu. E eu vou te dizer, o perigo do evangelho que idealizamos. Você é bom de idealizar. Você idealiza. Hoje eu vou orar e o Pai vai fazer desse jeito. É o que você idealiza. Você pode sonhar? Sonhe. Sonhe bastante. Creia bastante. Mas faça que nem Jesus. Quando ele estava no momento mais crítico da sua vida e da sua jornada na terra. Ele falou, eu não estou com o mínimo de vontade de fazer isso. Ele suou sangue, mas ele disse, contudo, assim como é feita a tua vontade no céu, seja feita na... Que terra era aquela? A terra do seu coração, a sua própria vida, sua própria história. Quando os discípulos voltam, a Nath estava lembrando. Porque eles foram para a cidade para comprar comida. Quando eles voltam, Jesus está conversando com a mulher samaritana. Já aconteceu toda a cena. E eles perguntam, ele não vai comer? Jesus vai responder o quê? A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Sabe como é que crente se alimenta? Sabe como? Fazendo a vontade de Deus. Você vai ficar satisfeitíssimo. Quando você faz a vontade de Deus, você é saciado, irmão. Quando você faz a sua vontade, você come, está com vontade de comer. Você tem homem, tem mulher e continua com vontade de comer. Mas quando Jesus, ele te sacia, você não precisa mais de ter muitas mulheres e muitos homens. Uma só te basta. E nem você está dando conta. Sim ou não? Fala aí, irmã. Fala a verdade. Tem umas irmãs que me olharam e falaram assim, é verdade. Isso aí deixa para reunião de casais, deixa que eles cuidam ali. Que é o quê? O evangelho romantizado. Pedro tem um evangelho romantizado. Tu és o Cristo. Uau! Jesus vira para ele e fala, tu és Simão Barjonas e tal. E começa, sabe, liberar a palavra sobre ele. E Pedro, eu imagino que ele começa a inflar. Tem gente que diz que é peito de pombo, né? O negócio fica grande assim. Uau, o cara ficou todo cheio. Eu sou o Pedro. Tá entendendo aí, rapaziada? Tá ligado? O mestre falou, foi para mim. Tu és. Sou o cara. Vai. Jesus começa a contar para ele, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu vou sofrer. E ele diz detalhes. Ele diz, eu vou sofrer. Ele diz pelos escribas, os doutores da lei, pelos anciãos, pelos mais velhos, aqueles mais experientes, que tinham muita voz. Esses eram os homens que tomavam um conselho. E vai dizendo. E Pedro chama ele à parte e fala, tu não vai fazer isso não. Deus tenha misericórdia, compaixão de ti. Usa Deus, usa tudo para tentar fazer a vontade do evangelho. Não vai ser desse jeito. Jesus manda logo para ele, arreda de mim, Satanás. Continua aí, por favor, a história para mim, meu amigo. Para trás de mim, Satanás, que me serves de quê? Tudo que faz a gente não cumprir a vontade de Deus é um escândalo na nossa vida. É tropeço, irmãos. Não serve para nada. Por quê? Olha o que ele diz. Porque não estáis pensando nas coisas que são de... O que diz Colossenses capítulo 3? É 3? Eu acho que é. Logo verso 1. Vai dizer o quê?
que a gente deve pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, de baixo. E nós nos alimentamos demais das coisas que são de baixo. Por quê? Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Lembra de que diz lá o livro de Filipenses 4, verso 8, vai dizer: o que demais, irmãos, o que vocês devem pensar naquilo que é amável, naquilo que é justo, naquilo que é de boa fama, isso ocupe o vosso pensamento. Mas o que a gente faz para ocupar o nosso pensamento? Um monte de treco que não presta, um monte de porcaria. E depois a gente vai dizer: Deus, tu não está vendo? E Deus talvez vai perguntar para nós: o que você está botando aí dentro? Porque que tipo de cristianismo você quer viver com aquilo que você está colocando dentro? Porque o que você coloca dentro é aquilo que vai fazer você pensar, aquilo que você vai fazer agir. Sim ou não? Dá para entender por que a gente precisa se encher das coisas que são de Deus, das coisas que são da palavra de Deus, das coisas que são os valores e os princípios de Deus? Para encerrar, põe aí, por favor. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, serve de escândalo, porque estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si. É assim que começa o evangelho de Jesus Cristo. Sabe como é que começa o evangelho de Jesus Cristo? Nega você, irmão. Tem um monte de crente que quer negar a si e vai achar que vai ser um bom líder. Se você não nega você mesmo, você não está apto, você não está capaz, eu não estou capaz. Por quê? Pois segue a... Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o quê? Sua cruz. Diga sua cruz. Diga, você tem cruz para carregar, irmão. E não é de Jesus, é a sua. Ok? Porque a cruz de Jesus ele já levou. Mas Jesus deixa para nós uma cruz. O evangelho, o reino de Deus. Escute, por favor. É uma equação simples, mas é extremamente importante. Você não tem como ter êxito no reino de Deus se você não entrar pela porta certa. Qual é a porta certa? E qual é a porta estreita? Diga Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a... E ele mesmo se negou. E você acha que não vai? Nós somos muito cheios de nós mesmos, irmãos. Um evangelho todo romantizado. A gente quer um evangelho para se dar bem. O evangelho não foi feito para você se dar bem. O evangelho foi feito para você fazer alguém bem. Vou repetir. O evangelho não foi feito para você se dar bem. O evangelho foi feito para você fazer alguém bem. Jesus disse: quando você era pobre, cego e nu, Ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Amém? E Ele diz: eu me fiz pobre para que você fosse o quê? Rico. Eu me fiz doente para que você fosse sarado, curado. Se a gente inverter isso, irmãos, a gente quer a cura, mas não quer ser curado. Como é que é isso? É só você olhar para a palavra de Deus. Jesus vai perguntar para um cego: o que queres que eu te faça? Se você fosse cego, o que você queria? E a pergunta de Jesus foi para ele, parece sem nexo? Não, irmãos, porque tem cego que não quer ver. Todo mundo falou. A igreja toda falou, mas ele não ouviu. Sabe por quê? Ele não ouviu a mulher dele. A gente já aprendeu isso, pelo menos estou tentando. É melhor ouvir a mulher, porque depois que você não ouvir a mulher, você vai ouvir a igreja. Você vai ouvir todo mundo. E o que acontece? O que foi? É mesmo, ela falou: é Deus, fala Deus. Porque esse é o perigo do evangelho, irmãos, que idealizamos.
E aí a gente diz dessa maneira: poxa, Deus devia... Eu queria assim, sabe, que quando o Senhor me respondesse, o Senhor fizesse desse jeito. E a gente romantiza, a gente idealiza. E quando acontece algo diferente, a gente diz: é o diabo. E talvez a gente ouça uma palavra no nosso ouvido dizendo assim: arreda agora da vida dele. Porque foi isso que Pedro ouviu. Para trás de mim, rapaz. O que você está pensando só convém das coisas da terra. Eu exatamente vim para isso. Eu vim com a missão de fazer com que vocês fossem religados ao Pai. Porque religião é isso, é religar o homem a Deus. Amém? Voltar com que o homem tenha essa conexão com o Pai, com a relação como filho. Assim foi como Pedro. Nós muitas vezes estamos fracassando em nossa visão, ou cosmovisão. Talvez você me pergunte: Sérgio, o que é isso? É a concepção ou a visão do mundo. É a mundividência. É a maneira de como você enxerga as coisas. E eu vou te dizer aonde que tem ocorrido uma questão que é muito séria para nós. Isso tem a ver às vezes, com a lente que a gente tem colocado. Pessoas que têm uma dificuldade, né, para enxergar, miopia, etc. Quando eles colocam o óculos, a lente, tudo fica resolvido. Verdade, Thiago? Está me enxergando, Thiago? Só um vulto, dois. O Thiago está vendo dois Sérgio. Outro dia ele falou: rapaz, peraí. Botou assim e veio falar: rapaz, não estava nem enxergando, ele estava muito perto, né? Ele está em astigmatismo e miopia. E o que acontece? Agora, quando bota, irmão, tudo fica claro, tudo se resolve, enxerga. Nós, como cristãos, precisamos botar a lente de Cristo. Amém? Diga comigo: eu preciso colocar as lentes de Cristo, que são essas lentes do Evangelho. Em outras palavras, meu irmão, nós precisamos, diante desse fato, enxergar, perceber na ótica certa. De uma forma figurada, é a maneira de ver ou de julgar a partir de um ponto de vista. E se você não colocar essa lente certa, você vai ter uma motivação errada. Eu vou ter uma motivação errada. E aí, sim, esse é o motivo de tantas vezes nós estarmos negligenciando a verdade do Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque nós não colocamos a lente correta. E uma delas seria as lentes da maturidade, e aí somos imaturos. Ou continuamos imaturos. Somos carnais. E o pior, às vezes continuamos carnais. Temos jeito de crente. Fala de crente. Quem dera. Mas somos precipitados para julgar antes de discernir. Sim ou não? Isso tem sido a igreja ou não tem sido a igreja? Talvez você diga: bota a carapuça. Boto todas elas, se o Senhor me fizer ver e enxergar, porque essa é a medida que a gente vai ter o avanço que nós tanto queremos e desejamos e oramos e, profetizamos e jejuamos, mas às vezes não temos a disposição de ir para o quebrantamento. Sabe o que é quebrantamento, irmão? Quebrantamento nada mais é do que ser amassado. Não existe êxito na vida do cristão enquanto Cristo não é exaltado em nós. Tem muito de nós. Por isso João vai dizer: importa que ele, a gente canta, a gente fala, mas na hora dele crescer, irmão, a gente, minha vontade. Eu idealizei isso, vai acontecer. Vai que vai. Deus me disse que vai. Aí você pergunta: Deus te disse isso aonde?
Irmãos, pegue a palavra de Deus e não fique, sabe, fazendo o setor dela. Quando como é que chama lá o sujeito lá que disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué. Ele está falando aquilo debaixo de uma revelação. Você pode tomar essa palavra para a sua vida? Pode. Mas escute, isso é um posicionamento. E todo posicionamento vai requerer de nós, vai cobrar de nós alguma coisa. A pergunta é, você está disposto? Quando o sofrimento vem, você é o primeiro a correr? Quando a palavra da ameaça vem, você é o primeiro a fugir? E aqui, irmãos, não vai nenhuma palavra de censura, porque todos nós passamos debaixo desse espírito de ameaça, que foi o espírito da Covid, sim ou não? Tem gente que está debaixo dele até hoje. Tem gente que acha que se eu me vacinar eu vou estar curado. Não vai. Eu já sabia disso há muito tempo. Eu falava, isso é uma mentira. Nós nos vacinamos? Nos vacinamos. Tem gente que não. Decisão de cada um. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Um espírito da ameaça veio. Quantos que tiveram debaixo daquele primeiro momento, que estava aquela onda desesperadora, disso, daquilo outro, quantos foram visitados por espírito de morte? Vocês sentiram? Levanta a mão, sejam verdadeiros. Foi ou não foi? Sensações de morte absurdas. Nós tínhamos acabado de perder a Rosaura no ministério, sim ou não? Logo depois, Covid veio pesada. Minha vida, minha esposa, meu pai e da minha mãe. Nós estávamos só online. Se nós disséssemos que nós estávamos sentindo para vocês, nós jogaríamos vocês todos num buraco. E não é porque nós somos mais fortes do que ninguém. É porque existe uma liberação que precisa ser feita de uma maneira correta. Os meus medos precisam ser enfrentados e não ser disseminados. Então eu enfrentei os meus medos. Cintia enfrentou os delas. Cada um de nós teve que deparar com o espírito da morte, com os Golias que se levantaram para dizer, vou acabar com você, vou tirar você. A ameaça estava lá, o mundo estava dizendo, as vozes estavam dizendo, então tudo vai acabar. A gente começava a ordenar dentro de casa, acordava de madrugada, espírito da morte, da destruição fora desse lugar. Sai da minha vida, sai da minha casa. E outra mais, irmãos, a gente precisa ter a convicção do seguinte, a gente vai orar, a gente vai crer, mas se Deus quiser levar, Ele vai levar. E se Ele for levar, que leve para a glória dEle. Amém? Que Ele não leve como escândalo na nossa vida. Leve a gente como levou a Rosária. Amém? Para nós é um terror, mas para Jesus era alegria, irmão. Ter a Rosária deve ser uma coisa muito boa lá. E a gente quer que fique só com a gente. Por isso que a morte dos seus santos, para Ele é... Amém? Está fazendo uma falta terrível, amém? Mas Jesus está enviando outras pessoas, amém? Para ser outras Cristo Rosáurias. Porque não era mais a Rosária, gente. Era aquilo que estava na transformação da Rosária, gente. Ela entrou há anos atrás na igreja. Ela disse, é a última vez que eu entro. Porque ela estava pronta para se suicidar. E ela entrou lá naquela igreja. E naquele dia, onde nós estávamos. E naquele dia Jesus a salvou. Naquele dia Jesus a libertou. E ela pôde compartilhar com muitos de vocês as dores de ser abandonada, de ser deixada, de ser largada. E ela um dia entendeu. Eu fui escolhida por Deus. Minha mãe me deixou, meu pai me deixou, mas Deus me escolheu. E ela sentia uma alegria. E ela queria fazer com que tudo aquilo que ela estava vivendo, experimentando, pudesse ser compartilhado com as pessoas que estavam ao seu redor. Sim ou não? Por isso ela tinha alegria de fazer isso com os pobres, com os necessitados, com as pessoas de todas, né, raízes de necessidade. Então, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, verso de 1 a 22, diz assim, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar,
porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Verso 4, do capítulo 3 de 1 Coríntios. Porque dizem um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Porventura, não sois carnais? Quem é que está escrevendo isso, irmão, para a igreja de Coríntios? O próprio Paulo. Ele está dizendo àqueles irmãos, ele escreve uma carta dirigida àqueles irmãos, sabe, um papo franco, dizendo, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais, verso 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crentes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Sabe o que você faz? Tocando. Se você botar a lente certa, não é nada. Quando você ministra, não é nada. Quando eu ministro, não é nada. Quando você faz o que você faz, e talvez faça muito bem, ainda não é nada. Porque um planta, o outro rega, mas só tem um que pode dar crescimento, diga a Deus. Todos os meus esforços, os seus esforços, se Deus não respaldar, se Deus não enviar o fogo confirmando, eu recebo a tua oferta, o teu trabalho, o teu serviço, meu irmão, nada presta, nada presta, nada presta. E aí a gente vai falar, somos espirituais. Espiritual. Quem dera fôssemos espirituais. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Diga comigo, cooperadores de Deus. Já está? Maravilha. Está tranquilo, gente? Já está? Saiu uma fumacinha ali, que não é da nuvem da glória de Deus. Pelo menos eu acho que não. Foi lá um trabalho que eles fizeram junto com o efeito, com as crianças. Amém? Se quiser ligar o ventilador é um, só para ajudar a dar uma espalhada. Quer dizer, espalhada não, está jogando para cá, né? Então, venha, vamos botar na prática o que a gente está pregando. Vem para mim, vem para mim. Verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Diga para o seu irmão, você é um cooperador de Deus. Olha o que diz mais a palavra. Vós sois lavoura de Deus. Ficou bom o cheiro, gente? Gente, isso é fichinha. Isso é fichinha. Muitos irmãos nossos, já que é para dramatizar, muitos irmãos nossos eram queimados, vivos. A gente fala, acha lindo. Sim ou não? Vai ler Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão largou o lugar onde estava e saiu para uma terra que não sabia. Uau! Pela fé, Joquebede colocou Moisés lá no riozinho, e no rio Nilo, que era o rio sagrado para os egípcios. Colocou e falou, Deus, cuida aí, porque... E pela fé,
e vai dizendo, pela fé Moisés abriu o mar vermelho, e pela fé, sabe, a mulher lá colocou os espias, a Raabe, ela está dentro da galeria dos heróis da fé, a prostituta. Escute aqui, lindo é ou não é? Agora a Bíblia diz, é a mesma base de fé, pela fé foram comidos pelos leões. Pela fé, foram cerrados ao meio. Você acha que esse tipo de fé edifica alguém? Isso é uma derrota para o crente, não é? É. Vai ler as histórias. Quando as pessoas eram entregues no Coliseu, comido pelos leões. Muitas pessoas que estavam sendo comidas pelos leões, estavam dizendo, meu Salvador está aqui. Eu vejo o meu Salvador. Às vezes a gente não quer passar a pressão e a gente não experimenta o que é a glória, a presença, o poder, a liberação do Senhor. E aí a gente quer enxergar, quer ver, mas não quer entender o processo. Para encerrar, enquanto aqueles homens estavam sendo comidos pelos leões, famílias de pessoas que estavam assistindo, aquela cena, desciam para o meio do Coliseu, para se entregar a Jesus. Já se entregava e morria comido. Sabe o que é isso, irmãos? É enxergar o eterno. É ver uma glória que esses olhos não podem ver. É algo que a gente experimenta, é algo que a gente, sabe, absorve. É algo que vai entrar em nós e que causa um efeito, um poder, uma liberação. Deixa eu continuar para terminar aqui. Lavoura de Deus, edifício de Deus, verso 11. Não, desculpa, ainda 10. Segundo a graça que Deus me foi dada, pus eu como sábio edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que... Pode botar aqui para mim? Está aqui, ó. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto. Qual é o fundamento que está posto, irmãos? Diga Jesus Cristo. Diga para o seu irmão, Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. O qual é Jesus. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício, ele não nos chama para ser cooperadores, levantar edifício, somos uma lavoura. Toda lavoura é feita para quê? Semear e depois colher. Ninguém faz uma lavoura para abandonar. O que acontece? Levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas. Aqui vai fazer uma distinção de duas categorias: ouro, prata e pedras preciosas, metais. Depois, madeira, feno e palha. Continua. E a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no... A fumaça foi só um indício do fogo. Por isso tem um ditado, onde existe fumaça, mas a igreja tem mais fumaça do que fogo. Eu ouvi isso de um pastor. Ele falou, eu vivia num lugar, num ministério, que eu percebi que existia muita fumaça e pouco fogo. Será que a gente está vivendo muita fumaça, gente? Pouco fogo. O fogo, porque será revelada no fogo. E o fogo que provará qual seja a obra de cada um. Sabe o que é o batismo no fogo, irmão? A maioria aprendeu o que é o batismo, o quê? Do Espírito Santo. Não quero quebrar nenhuma doutrina do que você aprendeu, do que você viveu. Mas o batismo no fogo fala exatamente do batismo de prova. É lógico que ser cheio do Espírito Santo nos ajuda, e ai de nós se não tivéssemos o Espírito Santo em nós, nos batizando, amém?
que é o quê? Nos revestindo, nos cobrindo, nos fortalecendo. Ai de nós. Muitos de nós aqui já não tínhamos suportado. Sabe por que aqueles homens suportaram? Porque eles tinham um batismo. Além do Espírito Santo, eles tinham um batismo de prova. O batismo de prova, irmãos, ele nos leva a passar por momentos extremamente estreitos, apertados. E mesmo assim, não negar o seu nome. Porque o fogo que prova ou provará quase todas as coisas, né? Prova qual seja a obra de cada um. Verso 14. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá o quê? Galardão. Agora olha, 15. Se a obra que alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. Verso 15, 16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. O que Paulo está compartilhando para aqueles irmãos? Ele está falando, gente, nós somos uma igreja, um povo, um corpo, e nós estamos todos ligados um ao outro. Agora perceba aqui, eu parei em que versículo aí, gente? Paz. Vou pular para o último versículo. Verso 21, desculpa. Pulei um pouquinho, depois se você quiser você lê. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Verso 23. E vós, de Cristo, e Cristo de... É assim, ó, a igreja se sujeita a Cristo, amém? Cristo se sujeita a Deus. Haverá um dia que todos nós cearemos a uma ceia, que Jesus disse que cearia. Não seria até que ele cearia essa ceia, num tempo futuro, que ele estaria junto com a igreja, com o corpo, com todos os santos, se apresentando diante de Deus, dizendo, Pai, aqui estão os filhos que tu me deste. Eu fui fiel. E os filhos dizendo ao Pai Jesus, Jesus, nós se submetemos a Ti. E Jesus diz então, nós todos submetemos a Ti, o Pai Celeste, o grande e poderoso. Amém? E aí todos nós reinaremos com Ele. Em glória. Já não será mais esse corpo. Não terá esses limites. Não terá situações que nós vivemos. Nós estaremos debaixo de uma dimensão que foi desejado lá da eternidade, que começou no Éden, que se perdeu e tem se prolongado por todo esse tempo da humanidade, até que se cumpra todo esse projeto e tudo se feche, como começou no Gênesis, se feche no Apocalipse, ó. Tudo vai estar completo e pleno. Amém? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe como nós combatemos a carnalidade? Pergunta para o seu irmão aí. Você sabe como é que se combate a carnalidade? Porque muitos de nós vão falar sobre que o outro é carnal, que o outro não está vendo, que o outro não está enxergando, que o outro isso, que o outro aquilo. Sabe como a gente para de ser carnal? Quando a gente passa a ser cheio do Espírito Santo. Gálatas 5, verso 16, diz assim, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência ou o desejo da carne. Tem gente que está lutando com a carne. Lute com o Espírito com a carne. A Bíblia diz que aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito colhem vida e paz, mas aqueles que se inclinam para as coisas da carne, o quê? Morte, sofrimento. Sabe como é que se combate a carnalidade? Sendo um crente cheio do Espírito. E sabe como é que você vai saber se é cheio do Espírito? Quando você é contrariado. Vocês sabem que eu não fico pregando sobre mim mesmo. Amém? Porque não tem a ver comigo e nem com você, tem a ver com Ele. Mas se nós não aprendermos princípios corretos, nós não vamos poder chegar num lugar correto. Tem gente que hoje já não se sujeita a mais nada e a mais ninguém. Só o Pai. Será?
Jesus virou para aqueles caras, sabe, religiosos, que você sabe, que está lá no livro de Mateus, que vai contando a história. Eles vão dizer, nós somos filhos de Abraão. Jesus vira para ele e fala o quê? Se vós fosseis filhos de Abraão, vocês o quê? Teriam as atitudes de filhos de Abraão. Mas vós já tem um pai, e o vosso pai é Satanás. Você acha que Jesus é fraco, irmão? Sabe que a gente tem uma igreja fraca? Porque eu tenho que ficar aqui medindo palavras. Porque se eu falar alguma coisa torta, você vai embora. Porque hoje você é um bibelô, coisa uma gostosa. Mas a gente não está disposto a ser repreendido. A gente não está disposto, sabe, a ser disciplinado. E eu não estou falando isso, irmãos, com um lugar de que alguém que está falando assim, sabe, daqui para aí. Nós somos irmãos. Amém? Somos uma família. É óbvio que existe um lugar de hierarquia, mas isso é só o posicionamento para fazer aquilo que Deus quer. Se sair do lugar que Deus quer, Deus demove e põe outro para fazer a vontade dele. Sabe como é que nós combatemos a falta de perdão? Tem gente que diz assim, eu não consigo perdoar de jeito nenhum. Não consigo perdoar. Sabe quando você vai conseguir perdoar? Quando você estiver cheio do amor de Deus. Quando você for constrangido pelo amor de Deus, você vai entender que é muito mais fácil, quando você está cheio de amor, perdoar. É porque até então você está cheio de amargura, cheio de marcas, de dores, de lembranças do passado, daquilo que fizeram com você. E você não consegue se lembrar do que Jesus fez por você. Porque à medida que você substituir as dores, as marcas e perceber, meu Deus, Jesus não me abandonou, meu pai não me deixou, minha mãe não me deixou, ou melhor, ainda que meu pai e minha mãe tinham me deixado, o Senhor não me abandonou, o Senhor não me deixou. Aí o amor de Deus, cara, enche você. E a partir do momento que o amor de Deus enche você, não existe, não é isso que diz que a gente aprendeu, sabe, dentro da matemática, não pode dois corpos ocupar o mesmo na física. Tá vendo como é que eu entendo tudo? Sou de humanas. Sabe, meu irmão, para uma coisa entrar, a outra tem que sair. Esqueci de falar no início que eu falei. O reino de Deus, você não entra no reino de Deus se você não entrar pela morte. Não é isso que ele vai ensinar em João capítulo 3 para Nicodemos? Não pode nascer só da carne e do sangue. Você tem que nascer de novo. Que novo é esse? É novo em Cristo. Meu irmão, se você nasceu um novo de Cristo, verdadeiramente novo de Cristo, as coisas velhas elas vão sair. As coisas velhas vão sair. Mas por que ainda não saiu? Porque fica se enchendo de coisa velha que não é de Cristo. Aí você continua fortalecendo o que não é de Cristo. Fortalece o que é da sua carne, o que é adâmico. Mas fortaleça do que é do Cristo, do Espírito Santo. Você vai ver que vai funcionar. Sabe como é que nós combatemos palavras que não edificam? Sabe como? Como fofocas. Aí talvez você diga, Sérgio, você está pregando isso para quem? Para você, irmão. Estou pregando isso para mim. Tu acha que eu estou pregando para a parede? Parede não me ouve. Você me ouve. Eu te ouço. Sabe que tem fofoca no meio da igreja? Tem. Você está aqui? Seu fofoqueiro. Sua fofoqueira. Ainda fala assim. Vem cá. A irmã. Vem cá, irmã. Menina. Vou te falar uma coisinha gospel. É fofoca, mas é fofoca gospel. É segredo gospel. Segredo. Segredo que você conta para o irmão. Que o irmão conta para outro irmão. Que daqui a pouco, a torcida do Flamengo está sabendo. Ai, ai, ai. E que você sabia que não devia contar para ninguém, mas você só contou só para um. Eu vou contar só para você, você é muito especial. Você é angelical, então eu vou contar para você.
essa pessoa deve ser muito espiritual mesmo para estar te ouvindo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Olha aqui para mim, quero olhar no seu olhinho. Não empreste os seus ouvidos para ouvir aquilo que não edifica. Pô, mas essa irmã precisa falar para alguém. Então entra logo no trabalho do conserto. Vou falar mal da Nath. Vem cá, Bruno. Pô, vocês já estão com essa coisa para resolver há muito tempo. Você já procurou a Nath para conversar sobre isso? Mas eu converso, ela não me ouve. Sente, desça para conversar. Ah, não estou conseguindo. Chama o Sérgio Júnior. Se não resolver, chama o Sérgio porrar o pai, que o negócio aí funciona tudo. Estou fazendo uma ideia, irmãos, que é só figurativa. Sabe, antes de você falar do outro irmão para outra irmã, fala para ele. No mínimo, seja honesto, falando o que você acha. Ah, mas não vou ser entendido. Por que não? Qual o risco de falar? Qual o risco de conversar? Por que você acha que só você é o espiritual? Porque quando você acha que o outro não vai entender, é porque você é muito melhor do que ele. Ou é a hora de você falar? É o momento de você falar? É o jeito de você falar? Porque se a gente fizer isso, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. O maior problema da igreja não é o capeta, o diabo, somos nós mesmos. Porque o que o diabo se alimenta é de carnalidade, é de fofoca, é de tantas outras coisas. Se ele não tiver isso para se alimentar, ele vai ficar aqui, gente? Ele vai ficar na sua vida? Ele vai ficar na sua casa? Se não tem que ele se alimentar, ele vai para onde? Ele vai para onde tem, sim ou não? Então, qual é a maneira de nós acabarmos com essa ideia do que se fala, do que se diz? Ah, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nós, como líderes e pastores, eu já era pastor. E o meu pastor disse para mim assim, ó, faz isso, isso e isso. E eu tinha um argumento muito forte, naquele momento, para não fazer aquilo que ele estava pedindo para eu fazer. E eu, corajosamente, fui lá e falei assim, poxa, eu queria que você me liberasse, porque eu preciso fazer isso, isso, isso. Isso é algo muito importante, e era algo muito sério. O meu pastor, que você vai dizer, oh, que não teve misericórdia. Ele disse, não, mas eu quero que você esteja aqui agora. E eu falei para ele desse jeito. Falei, eu vou estar aí, mas meu coração não. E ele falou, mas mesmo assim você vem. E eu botei o meu capzinho, bati uma continência e compareci. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que ele estava certo ou estava errado? Aí, como é que a igreja é? Estava certo ou estava errado? Certo ou errado? Ele estava errado, irmãos. Mas o problema não está naquilo que está errado. O problema está como o nosso coração age. Naquele momento, mesmo diante daquilo que me afligiu, eu me submeti. E talvez o que Deus às vezes queira conosco só num processo. Ele pode usar situações que não são corretas, só para trabalhar o nosso coração. Obediência, sujeição. Porque quem não aprende esses caminhos, não pode ser colocado num lugar de honra. E quando vai para o lugar de honra, que não está pronto, é uma desgraça. Olha para Saul. Às vezes o espírito de Saul está dentro da igreja. Um líder que mata o outro, persegue o outro, caça o outro. Que Deus nos livre desses espíritos de Saul. Que Deus nos livre, irmãos, com responsabilidade, sabe, do espírito da fofoca, sabe, alimentando, sabe como é que você faz? Se você ouve demais, meu irmão, você está jogando combustível.
Tem gente que diz assim, por que você não conta isso para o pastor? É porque ele é pastor, não é porque eu sou pastor não, irmão. Porque tem pastor que ouve coisa que não deve ouvir, tá? As pessoas às vezes não vão contar para um irmão, para outra irmã, porque a resposta dele é uma resposta espiritual. E aí você não quer contar uma coisa que é carnal para quem é espiritual, porque o espiritual tem um antídoto para matar a carnalidade, e você quer ser alimentado pela carne. Não quero não. Meu irmão, eu sei que conscientemente eu sei que não. Pedro, tu acha que Pedro queria dizer para Jesus o que ele disse? Não, mas Jesus censurou ele porque ele falou, rapaz, o que você está pensando é só das coisas desse mundo, dessa terra. E eu queria que você observasse o seguinte, meu irmão, minha irmã. Às vezes existem muitas falácias. O que é uma falácia? Engano. Sabe, daquilo que é falso. E às vezes esse espírito vai rodeando a gente, rodeia a nossa vida, rodeia a igreja. Quer ver um ministério que tem gente que acha assim, porque Lúcifer, ele era o regente do coral no céu. Um ministério que tem muito nível de perseguição na igreja é o ministério da música. Que a gente vai chamar de louvor de adoração. Que deveria, né? Mas vamos tratar. Aonde? Gente, está um pouco de barulho porque a porta do ministério lá infantil tem que ficar aberta, ok? E aí, como a Bíblia diz, deixai vir meus pequeninos, amém? Eles não nos atrapalham, e se atrapalha a gente se organiza. Eu estou encerrando aqui. Sabe como nós ficamos livres dos demônios, irmãos? Tem muita gente querendo ficar livre de demônio. Você só fica livre de demônio. O problema não é às vezes você ficar livre de demônio. A questão é que tem gente que já fez uma parceria. O demônio te tem. E a gente acha que demônio só age quando você bota a mão e fala... Rrr! Demônio só precisa de um agente para falar, para se expressar, para fazer. Amém? Deus também, amém? Por isso nós estamos aqui, amém? Deus está nos treinando, sim ou não? Mas nós somos, irmãos, nós temos sido uma quantidade de cristão, sabe, que se abala fácil, de coração, sabe? Não fica chateado comigo. Se ficar comigo, não fica com o evangelho. Embora eu estou aqui para representar Cristo, talvez eu não tenha sido o melhor exemplo, mas não confunda. Jesus é maravilhoso. A igreja que Jesus, sabe, salvou é maravilhosa. Amém? Sabe por quê? É você, irmão, sou eu. Cheio de defeito, cheio de nozinho, como eram as tábuas do tabernáculo. Era feito da madeira de acácia, uma madeira cheia de nó. Da arca também. As tábuas do tabernáculo também. Era da mesmo material. E era coberto com o quê? Com ouro, diga com ouro. Ouro representa o quê? Divindade, gente. É a divindade de Deus que nos cobre. Quando Deus olha para você, olha pela divindade de quem? De Cristo Jesus. Se ele me olhasse na divindade do Sérgio, quando ele olha na divindade de Cristo, o que acontece? Apaziguado, paz inocente. Acabamos de cantar. O sangue nos apazigua, o sangue. Amém? Fique de pé. Sabe como é que você fica livre dos demônios? Se enchendo da palavra da verdade de Deus e a praticando. Olha o que diz lá Colossenses 3,16. Põe aqui e a gente termina. Colossenses 3,16. Passei do tempo, né, gente? Poxa, vou terminar rápido. Vocês músicos, nem adianta se ajeitar aí. Eu já passei do tempo. Só orar. Aleluia. Colossenses 3,16. Vamos ler juntos, por favor. Pode ler aqui no Data Show. Ó. Vamos lá, 1, 2, 3. A palavra de Cristo habite em vós ricamente,
em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Vamos repetir, por favor, mais uma vez. 1, 2, 3. A palavra de Cristo habite em vós, ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Apresente sua vida, o seu coração, a sua mente, o seu ser diante de Deus. Se o Espírito Santo está falando com você, se o Espírito Santo está ajudando você, ensinando você. A Bíblia diz: filho meu, não se importe quando você for corrigido. Porque a palavra de Deus diz que os filhos são corrigidos, os bastardos não. Os que estão fora da aliança, irmãos, eles não estão no mesmo pacto do que você está. E por isso que eu e você somos repreendidos. E toda vez que eu recebo uma repreensão do Senhor, eu coloco o meu coração em ajuste e eu digo: Pai, obrigado, porque o Senhor corrige ao filho que ama. Eu não sou um bastardo, eu não sou alguém que está fora da aliança, eu sou filho. E eu recebo a tua correção, porque eu sei que a tua correção não é para me matar, não é para me destruir, não é para me parar. A tua correção é para me amadurecer, é para me experimentar, é para me provar e me fazer alguém aprovado. Pai, em nome de Jesus, assim como diz no livro de Timóteo, Senhor, que o bom obreiro, Senhor, deve manejar a palavra, Senhor, e ele é aquele que não tem do que se envergonhar, porque, Senhor, ele já tem sido curado, ele já tem sido restaurado, Senhor, mas nós queremos ser esses que manejam bem a tua palavra. Senhor, nós queremos ter a palavra correta para a atitude correta, Senhor. Nos ajude, Senhor, através do teu Santo Espírito que habita em nós, Senhor, a não colocarmos uma palavra que vai trazer, Senhor, destruição, naquilo que não é para trazer destruição. Oh Deus, assim como Jesus ensinou os seus discípulos, quando pregaram na cidade, eles voltaram, perguntaram para Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós enviamos fogo do céu? Ah, Jesus, e tu ensinaste aos teus discípulos dizendo: de que espírito sois? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. O Senhor não nos chamou para amaldiçoar nada, Deus. Nos ajuda, Senhor, como teus filhos, a liberar a nossa boca para abençoar a nossa vida, abençoar os nossos filhos, abençoar a descendência, abençoar, Senhor, a igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo poder do teu Espírito, Senhor. Faz de nós uma igreja relevante, de pessoas relevantes, Senhor, na nossa casa, na nossa família. Ajuda-nos a nos livrar de toda carnalidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos livrar de toda imaturidade, Deus. Senhor, nos faz ser maduros, Senhor, para que tu encontres em nós alguém que possa fazer algo por ti, em teu nome. Seja um agente teu, um embaixador teu, que o represente, Senhor, de uma forma eficaz. Nós clamamos por nossas vidas, nossas casas, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos, Senhor, que todos nós estamos inseridos em Cristo, e por isso ninguém está de fora da aliança, por causa do propósito. Nós queremos abençoar cada um, que ninguém se sinta, Senhor, de fora. E que, se assim o sentir, que possa receber o teu convite, Senhor, para entrar na casa, para entrar na família, para se viver no meio do corpo. Assim nós declaramos em nome de Jesus.
Nos ajude, Senhor, a nos livrar do evangelho, nos livrar do evangelho romantizado, nos livrar daquilo que eu idealizo e não daquilo que o Senhor idealiza. Ajuda-nos como tua igreja e teu povo. É o que te pedimos, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Tem alguém nos visitando aqui? Eu esqueci de perguntar no início. Faça um sinal assim com a sua mão. Tem uma irmã ali. Seja muito bem-vinda, irmã, Casa do Pai. Olha aqui, ela está nos visitando, a Larissa. Aqui é a primeira vez, Larissa? Não. Na igreja é a primeira.